Então, general, primeiro vai fazer uma declaração, vai fazer uma avaliação. Senhor, me dá licença, vamos tirar uma cadeira, que estão muito grudados um no outro. Vai ficar horrível. E aí depois, então, ele vai falar, depois os senhores fazem as perguntas. Se for o caso, se ele quiser, a gente faz uma sessão de perguntas. Por favor, general. Bom, gente, boa noite aí a todos. Eu cheguei em Porto Alegre hoje às 18 horas, no momento que o avião tocou ao solo, soube do acontecimento lá em Juiz de Fora com o deputado federal Jair Bolsonaro, nosso candidato a presidente. Primeira coisa, em qualquer situação dessa natureza, a gente procura esclarecer o que está acontecendo, né? Da forma como ocorreu. Então, a gente sabe que foi uma manifestação que ele estava participando, como ele tem feito em todos os lugares onde ele vai, é recebido por um grande número de pessoas, e alguém infiltrado naquela multidão foi lá e o feriu com uma certa gravidade. Né? Era uma arma branca, uma arma de porte grande, né? E que atingiu a região aí do intestino, né? E obrigou a que ele fosse submetido a uma primeira cirurgia. Atualmente ele está estável, está com a pressão equilibrada, e aí está sendo decidido, né, se ele vai ser transferido para o Rio de Janeiro ou para algum hospital lá de São Paulo, provavelmente aí o Albert Einstein. Então, essa é a situação dele. A segunda coisa, né, que tem que ficar muito claro, é que esse é um momento, né, que a gente tem que agir com calma. Temos que baixar as tensões. Eu já vi algumas declarações do tipo que o Bolsonaro, ele enfiou a barriga na faca do cara, por declarações que ele faz nos locais que ele visita, né, que são as figuras de retórica que ele usa. Eu já há algum tempo atrás tinha me referido que essa questão dos ódios e paixões que estão sendo colocados, principalmente nessa eleição, eles não vão de acordo com as nossas tradições. E se vocês lembrarem que a última vez que um candidato a presidente ele sofreu um atentado foi há 52 anos atrás, em 1966, quando o general Costa e Silva era candidato e houve aquele atentado da bomba no aeroporto de Guararapes, com todas as baixas que ocorreram. Mas, então isso não é da tradição da história política do Brasil. Né? Esse tipo de coisa ocorre muito naquelas eleições municipais, no interior, ou na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com aquelas ligações que determinados candidatos têm, seja com crime organizado, seja com milícia, né? Coisas dessa natureza. Então, qual é a palavra-chave hoje? Né? É calma, né? É cerrarmos uns com os outros, é entendermos que isso é um processo político, nada mais do que isso não é uma guerra civil, o Brasil não pode ser lançado em conflito de nenhuma natureza, né? E mantermos, então, esse equilíbrio ante essa situação que está sendo vivida. Nossa história já passou por situações similares e nós conseguimos ultrapassar dentro daquele ambiente de cordialidade, né, que sempre procura se nortear as relações dentro do nosso país. Então, a minha visão, a minha palavra, né, nesse momento é calma para todo mundo. Vamos deixar que a polícia investigue o caso, o elemento que realizou o atentado está preso, vai ser submetido ao interrogatório, a investigação que tem que ser feita. Se houverem ligações extras, ou se ele agiu única e exclusivamente movido pelo impulso dele, a investigação vai chegar a essa conclusão e, posteriormente, ele que seja submetido ao devido processo legal e condenado ou não à pena que tenha que cumprir. Eu acho que dessa forma é que a gente preserva o nosso bem maior, que é a estabilidade do país e, principalmente, o sistema democrático que nós tanto prezamos. Era isso que eu gostaria de declarar a todos. Podemos fazer algumas perguntas? Pode fazer a pergunta. Boa noite, primeiramente. Vitor Costa, da Record TV. O senhor acha que isso tem a ver com as declarações dele, do Bolsonaro, candidato, e que em algum momento isso pode fortalecê-lo na campanha? Não, essa questão, você acha o atentado em si, né? Ou o que você está falando? O atentado em si. Eu acho que o maluco tem tudo que é lado, né? É óbvio que uma pessoa, né, que sem mais nem menos resolve fazer um atentado, esse é um crime político, né? Não tem a mínima dúvida, esse é um crime político, né? Eu acho que essa pessoa não está no seu equilíbrio. Então eu não quero tirar mais ilações com dados que eu desconheço. Quando eu tiver maiores dados, aí eu posso chegar e ser mais preciso. Hoje eu não tenho dados para dizer se isso é responsabilidade de A, de B ou de C. Tá? E
Na minha visão, acho que o Bolsonaro sairá desse processo maior do que ele entrou. General, Camila Faraco, do SBT. O candidato Bolsonaro, ele usava colete à prova de balas no momento do ataque? Não, estava sem colete. Era uma recomendação nossa que ele usasse colete, mas o Bolsonaro ele é impulsivo, né? Ele seguia as orientações dos policiais federais que o acompanham? Tem policiais federais, tem a equipe dele que é de segurança que já acompanha há algum tempo, o próprio general Heleno que está o tempo todo com ele, sempre recomenda isso aí, e sempre houve a preocupação nessa questão de multidão com a arma branca, que é o que a gente sabe que é o que ocorre nesse momento. General Matheus, da RBS TV, o senhor comentou aí a questão do ódio, né, de ser contra isso, né, mas muitos discursos o Bolsonaro acaba se elevando um pouco, né? De que forma vocês pensam em mudar um pouco a dinâmica do que é feito hoje para evitar que casos como esse aconteçam tanto na campanha ou depois casos também sejam eleitos? Os ódios, né, são colocados aí pelas mais diversas pessoas, inclusive pessoas esclarecidas. O Bolsonaro usa as figuras de retórica dele, é a forma como ele sempre se expressou. Ele é o Bolsonaro. Não adianta que você vai ter o Bolsonaro paz e amor, né? Ele não vai ser a forma, porque ele vai estar se violentando. E a figura de retórica. Mas nesse aspecto que você está falando, né, Matheus, eu já vi agora aí uma famosa comentarista de televisão, que eu não vou citar o nome, né, dizendo que é bem feito pelas coisas que ele diz. Como é que uma pessoa, né, comenta um fato dessa natureza contra, né, alguém que está sofrendo e está com risco aí da própria vida? Isso suscita os ódios. General, Alexandre Elmi, para a Folha de São Paulo, qual é o risco de vida que o candidato corre nesse momento, pelas informações que o senhor tem? Qualquer ferimento no abdômen, né, principalmente quando perfura o intestino, pode resultar numa infecção. Né? Esse é o risco. Esse é o risco. Esse é o risco. É uma informação médica. É informação médica. O senhor assume a campanha durante esse período que ele está internado? Provavelmente sim, né? Mas ainda temos que agora nos reorganizar. Né? Vamos lembrar o seguinte, a nossa campanha é feita no lombo da aviação comercial. Eu me retiro daqui de Porto Alegre amanhã num voo da Gol, né? Eu não tenho jatinho, não tenho nada, se tivesse eu ia embora agora, né? Mas não tenho essa disponibilidade. Então eu tenho que chegar lá ao Rio de Janeiro, nesse meio tempo terá somado a decisão de para onde ele será transportado, me reunir com todas as pessoas que estão trabalhando na campanha e ver qual é a nova, né, roupagem que nós vamos dar, porque na minha visão ele vai levar uns 15 a 20 dias aí, que é praticamente o prazo para a eleição para se recuperar, né? General, o candidato Bolsonaro, com a experiência militar, e o senhor também, obviamente, né, natural, chegou a aconselhar de usar o colete? Sim, ele usou o colete em outras oportunidades. Tá? Ele estava com colete em outras oportunidades. Creio que naquela manifestação lá na Ceilândia, que foi ontem, né? Foi ontem a Ceilândia, né? Ele estava de colete. Mas não teve um preparo, talvez, foi pego de... Foi pego de surpresa, né? Normalmente quando acontece essas coisas, aí depois agora começa a pipocar nas redes sociais que já havia, né, um certo movimento por alguns grupos mais radicais, né, dizendo que iam lá para jogar pedra, para dar tiro, coisas dessa natureza. Né? Tá chegando aqui, óbvio que tudo isso tem que ser avaliado, que você sabe que você monta qualquer mensagem dessa natureza. Né? General, Anderson do Jornal Zero Hora. O senhor falou muito em calma. A chapa vai adotar uma postura para garantir essa calma daqui para frente na campanha eleitoral? É a postura que eu tenho adotado, né? Se você tem acompanhado a forma como eu tenho conduzido a nossa participação na campanha, eu até tenho dito que o Bolsonaro é o nosso homem de massas, é o nosso agitador, é ele que está sempre com um público grande, que é o público dele, e eu faço aquele trabalho formiguinha, indo me comunicando com pequenos grupos, né? Fazendo mais a propaganda e esclarecendo mais as nossas ideias. É dessa forma que a gente tem agido. O senhor afirmou agora à tarde que a revista Cruzoé que atribuiu o atentado ao PT e que disse que se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós. O que o senhor quis dizer com essa frase? Quando você ataca o Estado, né? Porque quando você faz um atentado de natureza política, você está atacando o Estado. Né? O Bolsonaro ali, ele encara, né, um candidato. Então ele está sob a proteção do Estado brasileiro nesse momento. Ele não era mais um mero parlamentar. Né? Visto aí o caso daquela moça que foi assassinada lá no Rio de Janeiro, que até hoje é uma comoção lá no Rio de Janeiro que não foi elucidado, né? A Marielle. Não é? Então é uma situação mais ou menos similar, vamos colocar assim. É um atentado ao Estado, é um crime político. Não é? Então a gente, quando ataca o Estado ele tem a primazia da violência, porque senão a sociedade se desorganiza. Mas o senhor acredita que foi um partido político ou teria sido uma pessoa... Não tenho dados para dizer. A gente sabe que o camarada em algum momento pertenceu a um partido político. Não sei se pertence, não sei se foi instigado, então
é aquela história que eu falei aqui, né? O cara pode ter algum desequilíbrio mental, né? Chegou à conclusão que hoje vai ser o meu dia. Vamos lembrar, o assassino do Lincoln, o John Wilkes Booth, foi movido pela sua própria livre-arbítrio, vamos colocar. Gente, acho que deu, né? General, mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida aí? Bem rapidinho, general. Vamos lá, tranquilo. Jogo rápido. Nessa configuração, o senhor caracteriza, então, o que sofreu Marielle Franco com o mesmo atentado que o Bolsonaro? É a mesma coisa, né? O senhor acredita? Não é a mesma coisa. A Marielle diz... Qual é a tese em relação à morte da Marielle? Que ela foi assassinada pela ação que ela tinha em determinadas comunidades do Rio de Janeiro e aí feriu os interesses da milícia, sei lá quem que estava lá, né? E o Bolsonaro, é óbvio que no momento que ele está numa posição de destaque na campanha e tem uma palavra diferente daquilo que o mecanismo, o establishment brasileiro hoje considera que seria a necessidade, ele pode ser exposto a um ato dessa natureza, qualquer desequilibrado. Só uma última pergunta. A sua chapa Tranquilo. defende o porte de arma, mas se o agressor estivesse armado com um revólver, uma pistola, enfim, provavelmente o candidato não teria sobrevivido. O que falar para as pessoas que dizem que ele foi salvo pelo Estatuto? Não, ele não foi salvo pelo Estatuto. O cara também podia estar de revólver. Isso aí, essa tua pergunta é inócua, minha filha. Essa não... Sem resposta essa. Sem resposta. Porque ele podia estar, assim como ele está com a faca, ele podia estar com um revólver. Ninguém ia impedir isso aí. E talvez até o ferimento do revólver fosse melhor do que o da faca. Até porque numa distância curta o ferimento de revólver cauteriza. Então tá, obrigado. Feito? Obrigado, professor. Gente, Obrigada.